Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue com você, sobre a sua família, sobre os seus. Flavinho chegou. Flavinho chegou, tá? Tá ali. Flavinho é a esposa, tá ali, ó. A mamãe já falou. Mas você quer saber quem é o Flávio, de quem? É só olhar alguém igual o Fábio. Então, que não é o Fábio. Mas tá ali, tá ali. A mamãe já deu testemunho. O Flávio e o Davi se curaram do Covid. Essa era uma informação interessante, por isso que ela estava aqui, depois de ter sofrido a perda de uma filha. E ela prometeu um culto ao Senhor, e essa foi a sua maneira de cultuar, né? Louvando e dando testemunho, abençoando as nossas vidas. Eu levo uma palavra de consolo para as famílias do Rob, né? Para a família do Rob, na verdade, perdeu seu pai essa semana. O Moisés, conhecido por muitos aqui da igreja, mas estava aqui já atuando, louvando a Deus. E para a família da Luciana Alves também, que perdeu a sua irmã Regiane ontem, depois de muita luta. Nós, na verdade, vivemos 2 semanas intensas, com muitos velórios, né? A Felícia também, que está ali, perdeu a sua mãe. O Davi, que vocês conheciam também. E eu fiquei pensando no que falar, no que a gente poderia refletir sobre a palavra de Deus, quando ela fala sobre sofrimento, culto alinhado para isso. E eu fiquei, na verdade, pensando, em vez de fazer uma pregação, fazer uma série de pregações, sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth, que fala, e tem o seu primeiro capítulo como um capítulo muito intenso sobre a dor e o sofrimento. Mas o livro de Ruth, ele também fala de outras fases da vida. Ele demonstra a fase do sofrimento, mas demonstra também a fase da esperança, a fase da reconstrução. Então eu queria começar nesse domingo uma série de mensagens no livro de Ruth. Tá bom? A gente começa hoje, mesmo que a pregação acabe não do jeito talvez que você espere. É uma pregação que vai continuar, porque a gente vai precisar chegar até o final do livro para entender toda a história. Então, eu já peço para que você acesse a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Tá. Nós vamos ler o capítulo inteiro, tá? Livro de Ruth. Uma informação também, o conjunto masculino, aquele quarteto de 10 homens, eles estão cantando em outra igreja hoje, no Jardim Brasil, levaram as suas famílias para lá, então você talvez esteja sentindo falta de algumas famílias, né? Eles foram em uma caravana para o Jardim Brasil, abençoar o culto deles, participar de uma série de conferências de aniversário, e estão lá então, abençoando a vida deles, tá bom? Só uma informação. Capítulo 1 do livro de Ruth, então, diz assim, nós vamos ler o capítulo todo, tá? Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube, em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar para Belém, com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras, voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido.
Então lhes deu beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra e foi. E mais Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, a Ruth: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, senão a morte, me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, porque nós sabemos que ela é eficaz, nós sabemos que ela penetra o nosso coração, a nossa alma, nos dá resposta, preenche o nosso vazio, e é isso que nós te pedimos, com discernimento e sabedoria que vem do Senhor, para que nós possamos compreendê-la e para que ela opere a transformação que nós necessitamos e nos dê respostas que nós tanto buscamos, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Eu gosto de histórias reais. Elas têm uma força que elas carregam em si, não é verdade? E a Bíblia, ela é um livro de muitas histórias e muitos testemunhos, né, de gente que viveu a vida, a existência, como ela é com Deus. Né? E talvez essa história do livro de Ruth seja uma das histórias mais impactantes, porque ela carrega em si uma força no seu contexto e na sua narrativa. No livro de Ruth a gente não encontra milagres, a gente não encontra o mar se abrindo, a gente não encontra o céu se abrindo, gente andando por sobre as águas, a gente não encontra nada disso. A gente encontra a história de uma família comum, como a minha família, como a sua família comum também. E Ruth é o nome desse livro. Eu não sei se dá para perceber já a força que esse título carrega. Esse livro foi escrito por volta do ano 1100 antes de Cristo, isto é, há mais de 3.000 anos. E naquela cultura, jamais um livro carregaria a história de uma mulher, ou de mulheres. Os homens eram protagonistas das histórias. As histórias que valiam ser contadas eram justamente a história dos homens. Somente esses homens, ou os homens naquela cultura, tinham voz. Somente eles tinham vez. E é interessante que há 3.000 anos um livro é escrito para narrar história de mulheres.
de mulheres. Eu acho muito interessante. E o mais impactante é que provavelmente esse livro foi escrito por mulheres. Mulheres que rompem com o seu tempo, mulheres que acreditam em si e que dizem que sim, têm o direito de contar a sua narrativa, de dar o seu ponto de vista sobre a história. Essas mulheres, elas rompem com o seu tempo e dizem, nós também temos história para contar. Quer vocês queiram, quer vocês não queiram, a história é a seguinte, eis o livro de Ruth. E tudo se passa, como diz o texto, numa terra chamada Belém. Belém, do território de Israel, num tempo em que os juízes governavam sobre Israel. Porque quando Moisés faleceu, antes deles chegarem a Canaã, a terra prometida, Josué assume e atravessa o rio e chega, inclusive na terra prometida, e começam a tomar posse daquela terra. Mas depois que Josué morre, se levanta, na verdade, um tempo, na época de Israel, em que esse povo é governado por juízes levantados por Deus. E acontece que o período dos juízes, na Bíblia, no povo de Israel, na história desse povo, foi um período de muito conflito. É muito fácil você chegar no meio, na metade do livro de Juízes, e se deparar com falas assim, naquele período, cada um agia segundo a sua própria consciência, fazendo o que achava no seu próprio coração, fazendo aquilo que julgava certo aos seus próprios olhos. Então, você encontra essa ideia de que cada um, ali naquele momento, estava fazendo o que queria. Não é que cada um tinha uma consciência e julgava a sua consciência. Não, o que a Bíblia diz é que cada um estava fazendo aquilo que achava, mais ou menos assim nas redes sociais, sabe? Aquilo que você acha, certo? Você põe, aquela guerra que diz tudo e o seu contrário. Então, você imagina um povo que não tem normas, que praticamente não tem leis, não tem um governo estabelecido. Quer dizer, cada um resolve tomar a sua decisão conforme o seu próprio arbítrio, como régua, como medidor da sua vontade ou da justiça. Você consegue imaginar o caos político e social que esse povo vivia? Se cada um segue a sua própria razão, isso significa crise política, isso significa crise econômica, isso significa crise familiar. E no período dos juízes, havia também um povo que tinha tomado parte da terra de Israel, e que oprimia o povo de Israel. E por isso eles passavam por um período, como disse o texto, de fome naquela região. E se você quer se deparar com aquilo que existe de pior na existência humana, naquilo que existe de mais dantesco, tire a comida de um povo. Tire a comida de um povo. A história de Ruth se passa justamente nesse contexto. É um cenário como esse, num pedaço de terra de um povo oprimido, não havia comida, não havia quem governasse sobre aquele povo. E Noemi e seu marido, Elimeleque, então, que viviam numa cidade de Israel chamada Belém, a cidade do rei Davi, posteriormente, e Belém, que significa inclusive casa do pão, olha a ironia da Bíblia, A casa do pão é onde falta justamente o pão. Eles então viviam nesse lugar, e de repente Elimeleque chama a Noemi, a sua família, e justamente Elimeleque, que significa Deus é meu rei. Se você quiser guardar para o seu filho esse nome, Elimeleque, pode ficar um significado bonito. Mas curiosamente, esse Elimeleque, que tem no nome o governo de Deus, Deus é o meu rei, ele está na casa do pão e não tem pão, e ele diz, olha, Deus não está governando aqui, a gente vai precisar ir para uma terra estrangeira. A Bíblia brinca com as palavras, sobretudo o texto hebraico, com ironia em relação àquilo que as palavras e os nomes, sobretudo, significam. E a gente não pode julgar muito o Elimeleque, porque quem nunca teve dúvidas e guardou dúvidas no coração
sobre aquilo que aconteceu na vida. O que a gente faz quando as coisas apertam, quando a gente perde a estabilidade que a gente tinha? O que a gente faz quando a gente recebe uma notícia inesperada? Sabe, quando da noite para o dia uma doença aparece na nossa vida, quando o emprego que a gente tinha, a gente não tem mais, quando acontece alguma coisa com alguém que a gente ama e que parece abrir na nossa frente, sabe, um buraco, um abismo no chão. O que a gente faz? Nessa hora que a nossa fé é provada, né, Marli? O que a gente faz? Sabe, o nosso nome, ou a nossa história pode até carregar um testemunho sobre Deus, mas o nosso coração frágil, ele faz uma série de perguntas. Ele se vê cheio de dúvidas nesse momento de circunstância adversa. Deus é meu rei, eu vivo na casa do pão, só que não tem mais pão. E eu vou ver se em algum outro lugar, algum rei governa de verdade, já que aqui, aquele que me governa, me deixou passar por essa situação. E às vezes a gente pensa assim, quando a gente passa por algumas circunstâncias da vida. Primeiro a gente pergunta, e fala, por que Deus? Por que Deus? Por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Isso não era para acontecer. Por que com a minha família? Por que com os meus? Olha o meu nome, olha a minha história. Eu lembro a todo mundo que o Senhor governa. Eu amo a Ti, eu sirvo ao Senhor. E justamente na minha casa, justamente comigo, justamente com a minha família, justamente na minha história, isso acontece. A vida nos dá essa sensação, de que porque nós somos um povo de fé, nós vivemos entre pessoas de fé, nós somos blindados das circunstâncias da vida, das adversidades. Mas a verdade, meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas, é que nós não somos blindados. Assim como a chuva cai ali, ela cai aqui. E assim como o sol brilha lá, ele pode brilhar aqui também. E as adversidades que surgem em qualquer lugar. E surgem, por isso, também no curso da nossa história. E a beleza da vida com Deus não está no fato de nós sermos blindados por Deus diante das adversidades, mas na certeza de que nós podemos carregar essas adversidades, porque Deus caminha conosco, no meio das nossas dúvidas, no meio da nossa angústia, no meio da nossa aflição, mesmo quando a gente faz como o Elimeleque, diz, olha, eu não quero mais o governo desse Deus, diante de tudo que eu estou passando, eu vou procurar um outro Deus, mas mesmo assim Deus vai com a gente, nos lembrando que Ele está do nosso lado, nos curando, nos cuidando, nos guardando. E essa é a história de Ruth. Então nasce nesse cenário de uma família que sai da sua terra, vai para uma outra terra na tentativa de encontrar alívio para a crise que está vivendo. Eles saem de Belém, de Israel, e o texto diz que eles vão para a terra de Moabe. E se você conhece um pouquinho da Bíblia, você já sabe que isso significa problema. Porque os moabitas que moravam nessa terra, eles eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, era conhecida como um povo que nasceu a partir de um incesto. E para Israel, esse povo era imoral. E, na verdade, essa relação dos moabitas com os filhos de Israel sempre foi muito tóxica, porque os israelitas, eles se esqueciam da sua identidade, eles se esqueciam da sua cultura, eles se esqueciam, inclusive, do seu Deus nessa relação. Os moabitas, para o povo de Israel, pelo menos é o que relata o texto bíblico, viviam de um jeito muito promíscuo em relação ao próprio povo de Israel. E eles acabavam nessa relação destruindo a identidade desse povo. E às vezes eu acho que a gente precisa perceber na vida que algumas relações não são muito boas para a gente. São relações tóxicas. E eu não estou falando aqui da relação entre religioso e não religioso,
Porque às vezes dentro da igreja a gente encontra relação tóxica. Eu estou falando no convívio geral, entende? A gente precisa perceber. Geralmente pai e mãe têm essa sensibilidade, fala, olha, essa amizade aí não é para você, né? Então, existem sim relações que são tóxicas, relações que são problemáticas, existem influências na nossa vida que são muito nocivas, e em todo momento nós estamos sendo influenciados e influenciando alguém. Pois é, tem gente que depois da gente conhecer, a gente precisa se afastar, porque são pessoas que parecem que trazem consigo assim uma predisposição, não sei, para levar a nossa vida lá para baixo, sabe? E aí a gente precisa de sensibilidade, a gente precisa de maturidade para discernir esses espaços, para discernir quem são essas pessoas. E os moabitas eram um retrato dessa gente para o povo de Israel. E um parêntese aqui, né? Eu não estou aqui dizendo mal de um povo, né? O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que se a gente conseguir ler a Bíblia, colocando a Bíblia como um espelho da nossa própria história, como um arquétipo da nossa própria história, e eu acho que esse é o grande segredo de ler a Bíblia, a gente pode entender que muitas coisas aqui dizem respeito não a um povo contra o outro, mas a minha história e diante daquilo que eu decido, aquilo que eu faço. Por exemplo, quem aqui não foi Elimeleque? Quem nunca se questionou sobre Deus? Quem nunca se questionou sobre o governo de Deus? É difícil a gente falar aqui nesse ambiente, mas quem aqui nunca se questionou se tudo isso daqui não foi um sonho juvenil? A igreja fez uma boa parte, foi importante na minha história, na minha adolescência, na minha juventude, mas passou, não faz mais sentido. Quem aqui já não viveu isso, ou quem aqui não conhece alguém que vive isso? Quem nunca atravessou crises relacionais de saúde, crises existenciais, crise profissional ou qualquer crise de outra ordem. E nesse caminho, às vezes, nós nos aproximamos, fraca como se encontra a nossa consciência de ambientes e de pessoas que aparentando, às vezes, serem instrumentos de Deus para a nossa vida, na verdade, elas causam mais problemas para a gente. Os momentos de crise na nossa vida precisam ser momentos de sensibilidade para a gente sondar o nosso coração e ouvir a Deus. Mas enfim, esse povo vai para essa terra, o povo de Elimeleque, e não bastasse as tragédias da fome, do deslocamento forçado, uma outra tragédia acontece na vida de Noemi. O seu marido, Elimeleque, ele morre. E essa mulher, ela fica viúva numa terra que não é sua, no meio de um povo que não é seu. E eu não sei se você sabe o que isso significa, mas significa uma mulher que não tem mais marido nessa terra e precisa de sustento para criar seus filhos, numa terra onde ela não tem os seus familiares, ela vai precisar justamente vender o seu corpo para garantir o seu próprio pão. As mulheres não trabalhavam naquele tempo. Não porque elas não tinham vontade, mas por uma impossibilidade político-social. O espaço de trabalho não era dado para a mulher. A vocação da mulher no mundo antigo se resumia a ter filhos e a cuidar desses filhos. E a mulher que não dava luz aos filhos era lida como uma mulher amaldiçoada por Deus ou pelos deuses, inclusive. Então, uma mulher que perdesse o seu marido em uma nação estrangeira, ela perdia a sua segurança, ela perdia o seu pão, ela era empurrada para esse lugar de transformar o seu corpo sagrado em uma coisa objetificada, concedida a terceiros a troco de comida e água. Então, você imagina, nesse momento da história, a visão que essa mulher deveria ter de Deus. Que Deus é esse que cuida de mim dessa forma? Você nunca fez essa pergunta?
Nunca fez? Que Deus é esse que me expõe assim? Que Deus é esse que me deixa passar por tudo isso? Que Deus é esse que eu canto na igreja, Ele cuida de mim, mas que de segunda a sábado Ele me entrega aos lobos, às feras, e me deixa no deserto? Que Deus é esse? Elimeleque e Noemi que significa feliz, eles tinham 2 filhos, Quilion e Malom, que significam tristeza e angústia. Esses homens se casam na terra dos Moabitas, os filhos de Noemi. Orfa e Rute são as noras moabitas de Noemi. Passam-se 10 anos ao lado dessas mulheres e acontecem que essas mulheres não conseguem engravidar. 10 anos tentando fazer com que o sonho se realize e nada. Há quanto tempo você está sonhando com alguma coisa e essa coisa não se realiza? Quanto tempo você está sonhando, sabe, com um negócio e esse negócio não vem? Você sabe que alguns líderes de Israel diziam que se a mulher não desse filho em 10 anos para o seu marido, ele poderia abandoná-la na estrada, na rua, jogá-la na sarjeta, porque essa mulher não valeria de nada. E essa mulher ainda, Noemi, que vê os seus filhos morrerem, que não tem, na verdade, que não tem netos para contar a história, ainda vê os seus 2 filhos morrerem. Então vejam, recapitulando, Noemi passa fome na terra, vai para uma terra problemática, perde o seu marido, não consegue ter neto, e ainda perde os seus 2 filhos. Mas ela ganha 2 filhas. Tudo bem, filha é insubstituível. Nada substitui, nem ninguém, um filho. Mas ela ganha, a história diz, 2 aliadas. Porque uma mulher que já foi transformada numa figura à margem da sociedade, qualquer coisa que ela receba é alguma coisa. Mas ela não recebe qualquer coisa, o texto diz. Ela ganha 2 companheiras que se revelam, na verdade, companheiras de alma, amigas profundas, porque na vida, a gente só sobrevive a algumas situações se a gente tiver companhia. E companhia, assim, profunda. Sozinha, a gente sucumbe. A gente sucumbe às tragédias. As dores da vida, elas às vezes são muito fortes, elas às vezes são muito profundas, para a gente dar conta delas sozinho, sabe? Então, quando você se perceber no fundo do poço, quando você se perceber na situação de Noemi, quando você for Noemi, lembre-se que você precisa, sim, de um ombro amigo, de uma pessoa, de um irmão, de uma irmã, como a Bíblia diz, às vezes amigos mais chegados que um irmão, que uma irmã, você precisa, porque ninguém consegue caminhar sozinho. As minhas grandes vitórias eu posso contar nos dedos, não são muitas, mas foram feitas com parceria de amigos, da minha esposa, mas de amigos que me acompanharam em momentos determinados da vida. Eu não conseguiria, por exemplo, terminar um mestrado, um doutorado sozinho. Não conseguiria, nem a faculdade. Não conseguiria chegar lá. Então, quantas pessoas aparecem nos nossos caminhos? Porque, às vezes, esses caminhos são atravessados pelos desertos. E nós não sabemos qual será, de fato, a duração dessa fase. A gente não pode ficar sozinho, a gente não pode ficar sozinha. Nós precisamos de companheiros, de companheiras de caminhada. Nós precisamos. E essas mulheres, as noras de Noemi, do ponto de vista sociocultural da época, elas poderiam, sabe, no momento em que seus maridos morreram, elas poderiam voltar para suas famílias, elas estavam nas suas terras, elas tinham seus familiares, e reconstruírem a sua história como fosse possível. Sobretudo considerando que Noemi era uma figura estrangeira, uma filha de Israel, não bem-vinda aqui. Ou seja, alguém de outro povo. Mas há um encontro de alma entre essas 3 mulheres tão grande, que quando Noemi
sabe que a crise de Belém acabou, a fome passou, quer dizer, agora tem alimento, ela diz, eu vou voltar para minha terra. E essas mulheres, Orfa e Ruth, suas noras, dizem o seguinte, a gente vai com você. A gente vai com você. E eu acho interessante isso, porque dos testemunhos mais belos que a gente ouve na igreja, das experiências que a gente presencia nos momentos de dor, no leito de morte de um hospital, num velório, né? As mais belas são quando a pessoa que sofre, ela está acompanhada de pelo menos 2 ou 3 pessoas que não deixaram ela sozinha em nenhum momento, sabe? Sabe quando você vai para o hospital, tem que encarar alguma coisa em relação à sua saúde e alguém diz assim, eu vou com você, você não vai sozinho. Ou quando você passa por um problema na família e alguém diz, espera aí, eu estou indo para aí conversar com você. Fica aí, não fica sozinho não vai se esconder. Sabe? Quando você, de repente, descobre que alguma coisa aconteceu, ou não sabe que alguma coisa aconteceu, mas a notícia vai chegar até você, e de repente, alguém cuida para que essa notícia chegue de um jeito onde uma pessoa esteja do seu lado. Eu me lembro, Marli, quando você perdeu, e Luiz, vocês perderam a sua filha. E eu me lembro da ligação da Marília, que me ligou e falou, André, onde você está? Cadê o Fábio? Porque a gente estava aqui na igreja. Eu não estava. Falei, não estou na igreja. Eu falei, mas tem alguém lá? O Gilson estava lá. Eu liguei para o Gilson. E essa notícia, antes de chegar por telefone, chega num momento mais apaziguador com alguém do lado dele. Porque eu acho que esses são os grandes testemunhos, sabe? De superação do sofrimento. Os testemunhos de as pessoas que acompanham os outros, porque se fizeram discípulas e discípulos de Jesus. Eu acho que essa percepção de sensibilidade dessas pessoas é tremenda. Num mundo tão individualista, onde a gente pensa só na gente, não consegue parar às vezes para acudir um irmão, vem essa contradição de que nós não estamos sozinhos. As pessoas aparecem, pessoas que abdicam do seu tempo, às vezes pessoas que saem mais cedo do seu trabalho, pessoas que olham para o que estão fazendo, às vezes dizem, espera aí, eu preciso parar um pouquinho e ir lá ajudar fulano, ciclano. Isso é muito lindo na comunidade. E eu disse que essa história, ou o livro de Ruth, não tem nenhum milagre, mas é mentira. Ele tem sim, é uma história cheia de milagre, porque quando a gente vê uma mulher que sobrevive à morte do marido e dos seus filhos e continua caminhando, isso é um milagre. Quando a gente vê uma mulher que atravessa uma crise de fé e continua debaixo da mão de Deus, isso é um milagre. Quando a gente vê, sabe, uma família que se desloca à força da circunstância e continua ainda a acreditar em Deus, isso é um milagre. Alguém que passa por circunstâncias adversas, problemas terríveis, por desertos profundos, e mesmo falando coisas absurdas contra o eterno, lá no fundo guarda, sabe, um fiapo de esperança para continuar acreditando lá no fim do túnel, sabe, e vai sendo atravessado por essas gotas de esperança. Isso é um milagre, porque milagre não é ver o mar se abrir somente, não é ver o céu se abrir, não é experimentar sensivelmente Deus atravessando o nosso ser, nos abduzindo, eu não sei, mas o milagre é justamente saber que no curso do ido da vida nós podemos ser atravessados por esses fiapos de esperança que brotam no coração quando a gente se lembra que Deus cuida da gente, e às vezes na expressão do outro, na atitude do outro que se coloca no nosso caminho. Então é um livro recheado de milagres. E enfim, Noemi e suas noras, Noemi volta, cheia de dor, né? Porque na vida a gente anda com dor mesmo. A gente anda com dor. A vida é doída, o solo da vida às vezes é árido mesmo. A gente que vive a vida, a gente sabe, a vida não é só alegria todo o tempo.
né? Por vezes viver cansa, inclusive. Viver cansa, os nossos medos às vezes são grandes, mas a gente caminha, e continuar caminhando já é um milagre. E tem gente que aparece no caminho, como essas mulheres, e dizem, nós vamos caminhar com você. Nós vamos caminhar com você. Mas Noemi era uma mulher tão especial que no meio do caminho, o texto diz, no meio do caminho, ela para e diz, Orfa e Ruth, diz para as noras, faça o seguinte, voltem para casa. Voltem para casa. E eu acho interessante, porque no meio do caminho, a Noemi diz, vocês são jovens, vocês podem reconstruir a vida de vocês, vocês podem inclusive escolher um marido para vocês, eu não tenho mais filho para dar, e mesmo que se eu tivesse, vocês não poderiam esperar eles crescerem. Então voltem, toquem a vida, vivam os sonhos de vocês. E eu acho que gente de fé faz isso também. Gente de fé não aprisiona o outro numa autocomiseração. Sabe, gente de fé ajusta os seus próprios sonhos, a sua própria vida, quando percebe que os seus próprios sonhos custam também os sonhos de terceiros. Pais e mães guardam para os seus filhos os sonhos que têm no bolso, às vezes, quando vêm seus filhos sonhando outros sonhos que não são os deles, não é? Que não são propriamente ruins, mas só não são os sonhos que os pais tinham. E os pais às vezes dizem, vamos lá, não era isso que eu sonhei, mas é um sonho bonito. Eu não posso aprisionar você. E o interessante é que nessa história há um choro profundo das três, né? Mas o texto diz que uma volta, beija na hora a sogra e volta, e a outra fica. E aí a gente poderia se perguntar aqui, quem que acertou? A que foi, voltou ou a que ficou? E eu acho que a gente não precisa responder essa pergunta, né? Porque não tem quem acertou. A vida não é assim tão simples. De fato, às vezes existem portas simples na vida, uma porta daquilo que é certo e daquilo que é errado. É simples, e a gente sabe que se entrar por aquela porta está errado e se entrar por aquela é certo. Mas a vida tem muitas mais portas. A vida é muito mais complexa, não necessariamente uma porta é certa e a outra é errada. A gente faz escolhas às vezes que a gente acerta e tudo bem, a gente ganha. E escolhas que às vezes a gente erra. E quando a gente erra, a gente pode aprender. Quando a gente erra, a gente pode voltar. Quando a gente erra, a gente pode refazer a nossa história. A gente pode pedir perdão, a gente pode dizer, olha, eu caminhei até aqui, por aqui nesse caminho, mas agora eu vou tomar um outro rumo, em outra direção. Então a gente não precisa julgar se uma estava certa e outra estava errada. Mas o fato é que elas choram. E Orfa diz, ok, eu vou voltar. E Ruth, agora sim, a Ruth aparece na história e dá uma declaração de fé tão bonita, mas tão bonita, que virou texto da maioria dos casamentos. Não é verdade? Porque ela diz assim, é uma declaração de fé, é uma declaração de aliança, é uma declaração de amor, tem tudo ali. Ela diz, Noemi, desiste desse negócio de me fazer voltar, porque eu vou com a senhora. O povo da senhora agora vai ser o meu povo, e o Deus da senhora vai ser o meu Deus. E aqui existe um detalhe muito interessante, porque na cultura daquele tempo, qual que era a compreensão religiosa? A compreensão religiosa era monolátrica, não era só politeísta, era monolátrica, quer dizer, os deuses que existiam, eles estavam partilhados em territórios, em povos. Então, Israel tinha o seu próprio Deus, Yahvé. Os moabitas tinham seu próprio Deus, Camon. E não necessariamente, os moabitas desacreditavam de Yahvé. Yahvé era somente o Deus de Israel, não era o nosso Deus. E não necessariamente os israelitas desacreditavam. Embora Deus tenha se revelado como único Deus, às vezes eles caíam nessa. Não necessariamente, porque era a compreensão da época. Camon não existe, mas é o Deus de moabitas. Tanto que
ao entrar na cultura moabita, eles se relacionavam com o Deus moabita. Então, eram deuses de fronteiras, praticamente. Então, isso significa que atravessar a fronteira de uma terra para outra significava, naquela época, estar fora do território de uma divindade específica daquele território. Ou seja, eu saio de Belém, como fez Elimeleque e sua família, e vou para a terra dos Moabitas, entende? Onde existe um Deus que é o Deus Camon. Eu vou ficar exposto, porque Israel não habita lá, Yahvé não habita lá. Essa era a mentalidade religiosa do povo. Mas vejam só, a Ruth Moabita, ela se encontra com uma mulher, Noemi, que tem uma fé à frente do seu tempo. Porque, deixa aqui eu falar um parênteses, a gente precisa ouvir as mulheres. A gente precisa ouvir as mulheres. Olha que maravilha, porque a Noemi, ela não pensava como as pessoas do seu tempo. Lá no fundo, ela sabia que Yahvé abençoava quem quer que fosse, em qualquer lugar. E ela diz para Ruth, inclusive, a sua nora, fica aí, porque Deus, Yahvé, no texto, vai abençoar você aí mesmo. Isso é fé. Esse Deus que a gente acha que às vezes só está aqui, ele está por aí, na verdade. Ele não é contido, preso por nada. Ele está em todos os lugares. Onde você vai ficar? Pode ficar, porque Deus está lá. Onde você vai? Pode ir, porque Deus vai estar lá, porque Deus está com você. Para de achar que Deus está somente aqui, que Deus está somente nesse círculo religioso. Para de achar que Deus mora nesse prédio. Mora nada. Ele vem para cá quando a gente vem, quando tem 2 ou 3 reunidos, como disse Jesus. Mas ele vai nos acompanhando também, vai embora. Ele não fica aqui no vazio. Vocês vão embora e ele fica aqui, reinando sozinho. Não é isso. Ele vai com a gente por onde a gente for. Nenhum prédio que a gente chama de igreja é o lugar onde Deus habita, porque Deus habita no ser humano. E ele caminha com o ser humano. E a igreja é gente, ele habita na igreja, mas igreja é gente, Deus anda com gente. Não anda com prédios. Deus não é um Deus de território. Então Noemi diz isso para Ruth, fica, que Deus vai te abençoar. Mas quando Ruth ouve esse discurso, ela diz, então para onde você for, eu vou. E aqui, o que a Ruth está dizendo para Noemi, quando diz, o seu povo vai ser o meu povo, e o seu Deus vai ser o meu Deus, ela está dizendo o seguinte, esquece essa ideia de Deus territorial Camós, que era o Deus dos Moabitas. Noemi, eu quero viver com esse Deus, porque no meio de todo esse caos, se você é capaz de passar a fronteira e viver o que você viveu, e ainda assim continuar caminhando e falando desse Deus, eu também quero essa experiência para mim. É isso que a Ruth está falando. Eu não quero mais ficar nesse meu lugar. Eu quero entender o que está acontecendo, o que esse Deus faz com você. E a vida é um pouco assim, às vezes a gente olha pessoas que passaram por tanta coisa, assim, a gente olha as dificuldades que elas atravessaram, as histórias delas, A gente como pastor, pelo menos, ouve muitas histórias de pessoas que acreditam em Deus, e a gente fala, meu Deus, se eu passasse por metade disso, eu não sei se eu continuaria acreditando. Mas essas histórias fazem as pessoas terem vontade de conhecer a Deus, inclusive de falar, me dá esse negócio aí, eu quero viver essa experiência também. E aí Ruth volta com ela, e elas chegam em Belém, na época da colheita do trigo, diz o texto. E elas chegam com uma cara tão sofrida, que toda a cidade começa a se compadecer da Noemi. Uma mulher que perdeu o marido, que perdeu os filhos, que passa fome, e que só tem fé, você acha que a afeição dela vai ser como? Era uma mulher pobre, e aí todo mundo olha para ela e diz, coitadinha, Noemi, está abatida. E essa mulher era uma mulher de fé, mas gente de fé
passa por sofrimento. Gente de fé passa por dor. Gente de fé passa por revolta. Não sei se vocês sabiam. Né? Por amargura, que pode ser curada, às vezes numa pregação. Gente de fé também se revolta. Gente de fé se revolta. Uma vez alguém disse para mim, olha, eu queria muito que você conversasse com meu marido, mas ele não vai agora não, porque ele está numa situação tão revoltado, ele está falando umas coisas de Deus que você vai ficar impressionado com o que ele está falando. Eu disse, talvez me impressione, de fato, porque a gente é protocolar, né? A gente estabelece protocolos. Mas Deus não se impressiona com nada, não. Deus não se impressiona com nada. Com absolutamente nada. Deus ouve as nossas palavras e louvores mais bonitos e Deus ouve as nossas revoltas mais dolorosas e mais sofridas também. Porque Deus não é protocolar nesse sentido, sabe? De ouvir você dizendo alguma coisa que poderia ferir os ouvidos de um crente, na verdade, e de repente Deus fala, nossa, meu Deus, opa, Deus, né? Quer dizer, meu Deus, o que ele está falando? Pensei que ele fosse todo certinho, pensei que ele fosse todo crentinho. Deus não tem isso. Deus pode lidar com a sua revolta, Ele lida. Ele lida na história bíblica. Você pega Salmos, são terríveis em relação ao relato do sofrimento, Ele lida com isso. E essa mulher, Noemi, cheia de revolta e cheia de fé, porque a fé e a revolta não são autoexcludentes como a gente pensa. Não, às vezes, justamente por conta da minha fé, eu sou tomado por uma revolta porque eu não consigo entender aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, por que Ele fez isso ou por que Ele deixou de fazer aquilo. Né? Então, essa mulher, quando volta e a ouve, e na verdade ouve, na verdade, o povo a chamando de Noemi, ela diz, Noemi, não me chame mais de Noemi, que significa alegria. Eu mudei meu nome agora é Mara, que significa amargura. E essa mulher assume uma postura, eu sou um poço de amargura agora, porque Deus pode ser até bom para vocês, mas olha o que Ele fez comigo. É uma mulher de fé falando. Nem pensem mais que eu sou uma mulher alegre. Deus deve me odiar, Deus deve estar me castigando. Não é possível que Ele se lembre de mim, e por isso eu sou amarga. Mas essa mulher, ela voltou para o meio do povo. Ela voltou para o meio do povo. Porque a nossa amargura não deve nos afastar das pessoas. A nossa amargura não deve nos afastar das pessoas. A nossa amargura, ela deve nos levar de volta no meio do povo. Ela tem que nos levar de volta, porque é no meio do povo que a gente é refeito, como cantou a Marli. Eu quero me refazer contigo. E é no meio do povo que a gente é refeito. É no meio do povo que a gente é curado. É no meio do povo que a gente é consolado. É no meio do povo que a gente vai vendo a nossa ferida cicatrizando. É no meio do povo. Então, quando você estiver amargo, quando você estiver amarga, quando o seu coração e a sua fé, elas estiverem tomadas por revolta, sabe? Angústia. Não se afaste. Não se afaste, se aproxima. Eu sei que é difícil, mas se aproxima. Porque a gente precisa estar perto. E a Noemi volta, e ela volta justamente no momento em que está todo mundo fazendo festa. E é estranho, né? Mas a vida é assim estranha, porque a vida não respeita o nosso luto. A vida não respeita o nosso luto. O mundo não para quando o sol deixa de brilhar para a gente. Não, o mundo continua andando. Sabe quando você passa por um luto, faz um luto e diz assim, por que as pessoas ao meu redor estão rindo? Por que elas estão contando piada? Por que o sol está brilhando? Por que meu vizinho está indo para o clube no sábado? E eu estou em casa, eu estou aqui. Por quê?
porque o mundo não para por conta do nosso luto. E eu acho que, respeitando o luto de cada pessoa, isso é bom, porque senão nós morreríamos todos no luto e de luto. Porque o mundo precisa continuar se movimentando, porque são os movimentos do mundo que vão permitindo que a gente se refaça e abra espaço e comece a amar de novo diante do luto que a gente vai atravessando. É um movimento da vida, né? Que precisa de tempo, obviamente, mas que precisa de gente e precisa de espaço. Essa é a história. Essa é a história. Eu não sei se vocês estavam esperando um final mais profético, mas eu queria terminar assim, com reticências para o próximo domingo, porque o sofrimento faz parte da vida e às vezes a gente negligencia por ser cristão, mas ele faz parte da vida e a gente precisa andar e continuar andando. Então eu vou parar por aqui. E se você quiser continuar ouvindo essa história, a história da Ruth e da Noemi, né, esteja aqui no próximo domingo. Mas eu queria que você levasse algumas verdades para você alimentar a sua semana e talvez o seu período de sofrimento, que são verdades das quais eu disse aqui no decorrer dessa história. A primeira é, às vezes falta pão na terra do pão. É assim mesmo. Às vezes tem dor e sofrimento na casa de quem tem fé. Às vezes tem. É a vida. 2, às vezes a gente segue em direções que são improváveis. A gente não precisa julgar ninguém, tá bom? Mas alguns ambientes são muito perigosos para a gente, são tóxicos. A gente não precisa tocar tudo, nem tudo que a gente vê é o que a gente precisa tomar para a gente. Algumas companhias são até nefastas e a gente não precisa viver ao lado porque são nocivas. 3, às vezes as tragédias aumentam, é verdade, mas Deus sempre coloca companheiros e companheiras na nossa caminhada. 4, tem uma hora que a gente diz: eu não deveria ter me afastado do que eu me afastei, eu não deveria ter saído debaixo do governo de Deus. E aí a gente volta. E no meio do caminho a gente diz para aquelas pessoas que nos ajudaram a voltar: vocês já tiveram comigo até aqui, podem ir seguir os sonhos de vocês. Alguns vão dizer: ok, eu fiz minha parte, eu vou seguir meu caminho e está tudo bem. E alguns talvez estejam com você até o fim. E é tudo bem, é a dinâmica da vida. 5, a gente vai voltar para casa, às vezes cheio de dor e revolta, sabe? Não entendendo por que algumas pessoas estão fazendo festa nesse momento, enquanto a nossa cara está estampada no luto e no pranto, no choro. O nome disso é vida. E Deus continua sendo o rei. 6, e onde a gente estiver, aqui ou lá, sabe? Deus sempre estará com a gente. Mesmo que um anjo não apareça, mesmo que não caia fogo do céu, mesmo que o mar não se abra, mesmo que a gente não ore para a filha voltar, porque a gente não teve força, mesmo que a cura não venha, Ele sempre vai estar com a gente, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Eu quero convidar você à oração nesse momento. Quero encorajar a você orar por você mesmo ou por uma outra pessoa. O livro de Ruth é o livro da nossa história. E o capítulo de hoje é o capítulo do sofrimento. Mas todo sofrimento, toda dor é por enquanto. Esse livro tem outros capítulos maravilhosos. Eu te aconselho já a vir com os spoilers, se você quiser. Leia na sua casa. E eu quero convidar você à oração. Se você não tem nem palavras para dizer a Deus, porque o sofrimento é tão grande nesse momento, eu quero te convidar a cantar, juntamente com um grupo de louvor, essa canção, como um passo de fé, declarando que, mesmo diante da revolta, sofrimento e dor, eu continuo
acreditando na fidelidade de Deus, porque a sua mercê me sustenta e me guarda. Amém.